Salve, salve galera! Começando mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, na companhia de Felipe Mota e Fausto Macieira, jornalistas da ESPN. Está chegando a hora, meus caros. Primeira etapa do campeonato 2025 da MotoGP. Neste fim de semana, GP da Tailândia. Felipe, expectativa para esse ano, eu acho que é das maiores da história recente da MotoGP, né? Sem dúvida. Abraço para você, Carlos. Já dei a desafinadinha tarzanzada. Abraço. O Brap, se fosse comigo, o Faustão seria assim. Capitão Caverna. Embreagem patinando. Isso. Larguei mal, tô virando a primeira curva. Largou a Lavinhales. Exato, pô, exatamente. Vamos lá. Cara, eu não podia estar mais feliz. Primeiro pra gente, assim, isso valeria para qualquer grande categoria, né? Mas obviamente a gente fala como suprassumo da velocidade, MotoGP e Fórmula 1 são as duas grandes. E a MotoGP começando antes, e eu acho uma sacada, tá? Eu acho que a MotoGP acerta em puxar a fila. Não importa, assim, nem sei se é de propósito, mas pra mim a MotoGP tinha que buscar ser a primeira. Quando é que começa a Fórmula 1? Beleza, a gente começa 2 semanas antes. Porque por 2 semanas você tem a chance também de pegar o cara que tá assim na noia, sabe? Pô, na abstinência total de velocidade, e você fala, pô, esse ano a gente tá no Brasil, por exemplo, tocar em maio. A Porsche Cup também demora um pouco. Então você, assim, pega o cara que de repente tá desavisado. Caralho, meu Deus, o que tem? Deixa eu pôr no Google aqui, cai no motosport.com, o que tem? Etapa da Tailândia. Bora. Então é nesse o espírito, bora. Vamos falar dessa etapa porque a gente tem 1000 componentes. E eu repito, eu acho que a Fórmula 1 esse ano tem um grande ano. Mas poucas competições esportivas, não de velocidade, têm um componente como o duelo Marques e Bagnaia. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo e a gente já destrinchou aqui nas edições anteriores o que vai acontecer com a KTM e a Aprilia. A gente tem a história do Martin que a gente vai falar, e as japonesas, Yamaha e Honda. Então assim, a gente tem aparentemente um grande duelo pelo título que não parece que vai ser... quer dizer, o duelo pelo título eu acho que é muito entre os dois. Mas não parece que a divisão de vitórias vai ser só entre os dois. A gente tem a chance de ver gente se metendo. Cada um vai vencer 10 corridas e tem um bololô ali muito interessante. Chegou a hora, vamos nessa. Fausto, hora de acelerar. O Felipe já trouxe alguns elementos, mas é uma temporada repleta aí de, digamos, aperitivos para o fã da moto velocidade. Seja bem-vindo, Fausto. É isso, bom dia, Carlos, bom dia, Felipe Mota. Burp! Salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil com a Motorsport Brasil. Pô, eu tô radiante, né, cara? Assim, faltam hoje 4 dias, né, a regressiva. Eu faço uma regressiva desde o dia seguinte do teste de Barcelona, que foi na terça-feira depois do último GP, e começou com 100, começava com 120 e tal. Agora as coisas estão mais apertadas, teremos 22 etapas, 22 grandes prêmios esse ano. E só falo sobre o que o Felipe falou, né? Pô, a MotoGP começou em 49, né? A Fórmula 1 começou em 50, então já largou na frente e vai chegar na frente nesse início de temporada, com muitas e muitas atrações, especialmente a corrida sendo na Tailândia, né? Uma coisa inédita na MotoGP, uma coisa inédita no Mundial. Tem um piloto tailandês lá, tivemos testes pré-temporada muito bons, temos várias possibilidades, claro, centrado na Ducati, que é a máquina do momento. Aliás, foi também esse fim de semana, onde começou o Mundial de Superbike, a Ducati também foi superior aos seus adversários, mas os outros, como a Ducati optou pela Moto 2024, os outros podem ter alguma esperança de se aproximar e brigar para vencer mais do que a Aprilia venceu no ano passado, que venceu uma de 20 e a Ducati venceu 19. Eu acho que esse ano a equação vai ser um pouco diferente, tomara que seja para todos nós que gostamos de esporte. A Aprilia de olho fez uma pré-temporada, apesar da queda do Martin, né, e temos notícias, aliás, sobre o atual campeão, mas uma pré-temporada boa, desculpa. Marco Bezzecchi com simulações de corrida muito boas, e eu acho que o duelo interno da Aprilia vai ser um outro elemento de destaque nesse campeonato, Felipe. Não, total, eu acho que tem vários, eu realmente acho que tem vários. Eu acho que a KTM é muito interessante, porque os quatro malucos são 4 caras malucos, então a gente pode ver de repente numa briga por 7º lugar, 5º lugar, o que eu quero dizer é uma briga razoavelmente insignificante para o campeonato, um toque, 2 caras levantando, uma entrevista de um mandando o outro para aquele lugar.
eu acho que é isso. Eu acho que esse ano a MotoGP é um barril de pólvora. A gente tem que ver a recuperação do Martin, como é que vai ser. A gente tem milhares de coisas. É que eu realmente acho que o duelo Bagnaia e Marques é muito interessante pelo título e pela questão da quantidade de recordes envolvidos nisso aí. Será que um vai dominar o outro para ganhar 15 vezes? Será que a gente vai ver uma Ducati das 20 ganhando 19, 20? Entendeu? Tudo isso seria quase sem precedentes. Quase não, seria sem precedentes. Sim. Então, tem bastante coisa. Essa questão dos recordes é interessante, né? A gente, inclusive, recentemente publicou uma matéria sobre os recordes que podem cair, mas, Fausto, por partes, vamos organizar aqui o bate-papo. Primeiro, expectativa para o GP da Tailândia do ponto de vista de pista. Motos, pilotos, enfim, que podem ser favorecidos ou tem aí um prognóstico um pouco melhor para Buriram. Como é que você vê a MotoGP chegando agora na Tailândia para essa etapa de abertura? Pois é, espero um grande duelo entre o Bagnaia e o Marques. O Bagnaia venceu 2 vezes lá, uma vez em 2018, quando corria na Moto2, e foi campeão na Moto2. Né? O Marc Marques venceu 2 vezes, venceu em 19, quando foi campeão na MotoGP, venceu em 22, em 20 e 21 não tivemos corrida por conta da pandemia. É uma pista que tem 12 curvas, 7 curvas para a direita, que é o lado ruim do Marques. Eu anotei, o Marques deu uma entrevista à TV australiana, essa semana. Anotei algumas coisas que ele falou e assim, são coisas bem interessantes. Ele falou assim, em 2023 foi muito claro que se eu ficasse na Honda não teria chance de ir para uma equipe oficial, teria que permanecer na Honda até o fim da carreira. Ele completou 32 anos esse mês. Ele disse que há algumas semelhanças entre ele e o Bagnaia com Senna e Prost, só que ninguém quer ser o Prost. Todo mundo, o Marques falou isso? Falou isso. Ninguém quer ser o Prost. No momento, ele falou, completando essa frase, no momento o Bagnaia é mais rápido, porque a moto é 2024. Quem andou de 2024 o ano inteiro? Rico Bagnaia, né? Foi derrotado pelo Martin, que também tem uma grande experiência na 2024, mas não vai estar lá. O outro que andou de 2024 o ano inteiro, quem foi? Franco Morbidelli, que tem alguma chance pelo entrosamento que tem com a moto. Depois disso, ele falou assim, comparando a Ducati com a Honda, para você ser competitivo na Ducati, você arrisca muito menos do que você arrisca quando está numa Honda. Ele falou que arriscaria para ser top 10 e agora na Ducati ele arrisca para ser pódio. De 2023 e naquele primeiro ano dele. Outra coisa que ele falou, o braço operado não é um braço normal, coisa que nós já falamos aqui várias vezes. Ele falou isso essa semana. Precisa de mais tempo, precisa de mais cuidado com os músculos. E ele falou que riu em Barcelona, naquele teste de terça-feira que a gente se referiu agora, porque viu que tinha uma moto competitiva sem correr riscos maiores, e isso ficou nas entrelinhas, poupando o braço direito, que é um braço ruim. Então, ele diz, fechando só o que ele falou, que ele celebra pódios como vitórias. Foi o que ele fez no ano passado, não só as vitórias, mas os pódios, e não tem nada que o faça mudar de cabeça, porque ele fez uma manobra arriscada que deu certo, então ele está celebrando, espera celebrar também esse ano, e a Ducati não é física como a Honda. E uma coisa final que ele falou que eu achei interessantíssimo, que ele falou assim, a gente vai ver muito menos ultrapassagens, porque com essa aerodinâmica, quando a moto inclina a mais de 60 graus, a aerodinâmica, quando você perde a aderência, a aerodinâmica faz com que essa perda de aderência seja de uma vez só, não é gradual como era antes de 2016 e tal, quando não tinha tanta aerodinâmica. Então, você vai ver muito menos salvadas, provavelmente mais quedas e menos ultrapassagens, porque quando a moto está em inclinação máxima, a aerodinâmica faz uma tremenda diferença, e se você perde o controle, direto. É interessante isso que o Marques coloca, né? Ele que é um crítico frequente dessa questão de muita aerodinâmica nas motos, mas você ficou interessado no Senna e Prost. Eu acho que o que ele quis dizer, ninguém quer ser o Prost na perspectiva do duelo com o Senna, né? Ninguém quer ser derrotado. Sim. Mas é difícil essa leitura, porque assim, aqui para quem gosta de moto, sempre que a gente cita outros esportes,
Isso vale para a Fórmula 1. Quando a gente faz os nossos programas aqui de Fórmula 1, e eu gosto, Fausto, de fazer comparativos entre esportes, porque eu acho que existem questões da mentalidade de atletas que são compartilhadas e são diferentes. Então, às vezes eu cito um tenista, às vezes eu cito um pugilista, mas especialmente quando você está falando de MotoGP e fala de Fórmula 1, saia daqui como se fosse um pecado e tal. Mas agora, já que quem falou do Senna e do Prost foi o Marx, tá, galera? Então, assim, em primeiro lugar, essa narrativa do Marx, do Senna como vencedor aos duelos do Prost, para mim ela é mentirosa. Para mim temos um empate. E para quem citar o ano da Ferrari, do Prost, 90, porque se você parar pensar, de fato é 2-1. Eu foco nos anos de McLaren, uma vez que o Marx está citando os dois no mesmo teto. Mesma equipe. É 1-1. E do ponto de vista de pontos é quase 2-0, porque o regulamento... E aí eu não discuto, era o regulamento e dane-se. Se o Senna ganhou com menos ponto, com descartes, era a regra e ele usou isso. Eu já falei isso nos programas de Fórmula 1, acho o Prost bem subestimado. Mas eu acho... Por que eu gostei da comparação? Porque eu acho ela perfeita. E pra mim não tem discussão. O Marx é o Senna e o Bagnaia é o Prost. O professor é o mais jovem nesse caso. Porque o Bagnaia, ele é um cara que sempre foi marcado por ser cerebral e o ponto fora da curva talvez tenha sido 24, em que ele deu umas vaciladas, nesse sentido mais... Ele tentou tático. ser mais Senna, e não deu muito certo, não. Então, eu adorei a comparação. Eu só não entendi e ninguém quer ser o Prost, porque eu não acho que foi por ele achar que ganha. É porque o conceito do Senna é um conceito acima do Prost. Certo ou não? Tá? De busca pelo limite do desempenho. Se você perguntar quem eu prefiro o Senna. Embora eu seja um dos maiores defensores do Prost, por achar que o legado do Prost é absolutamente subestimado e maltratado. Então eu defendo muito o Prost, mas isso não faz com que eu, no Para ou Ímpar, escolhesse eu prefiro o Senna. E eu prefiro o Marx. Então eu achei uma boa comparação. Nesse primeiro duelo, você aposta em quem, Felipe? E na Tailândia? Diga, Fausto. Não, só indo mais atrás nessa comparação, só pra gente fechar, Hunt e Lauda. Aí... Boa também. É isso. Quem é que sai com tantas mulheres entre esses dois? Porque o Hunt é marcado por ser um namorador. Bagnaia e Marx tem um namorador ou são todos certinhos? Isso foi outra coisa que o Marx falou. Eu não arrumei a namorada só porque eu estava machucado. Eu namorei, eu tô namorando, e já namorou outras moças, claro. Porque eu me sinto bem, o que não quer dizer que eu vá casar. Aí, temos um Hunt. Pelo menos no momento. Né? Então, sobre a sua pergunta da Tailândia, eu acho muito interessante essa corrida na perspectiva do Bagnaia. Essa é uma corrida que o Bagnaia tem que ter realmente uma mentalidade, uma abordagem muito matadora. Eu acho que o Bagnaia tem que ir para quase um all-in na Tailândia. É muito importante para ele. A gente ouviu o Fausto falando sobre a questão da Moto 24, o conhecimento que ele tem, enquanto isso, em tese, até o favorece ainda mais do que se fosse toda a mudança para 25, né? Porque na 25 ele estaria na Ducati com um staff que ele conhece, com uma moto que é um upgrade, uma melhoria, mas é nova para ele também. E a 24 é uma tatuagem que ele tem no currículo e no corpo, e o Marx começa ali entendendo essa moto. Para mim é muito importante para o Bagnaia essa corrida. Se você me perguntasse para quem eu acho mais importante, eu acho mais importante do Bagnaia. Porque se o Marx chega dando uma voadora na porta de cara, assim, todo mundo vai falar esquece. E eu não acho que se ele ganhar, Marx, se o Marx ganhar, esquece. Mas eu acho que é essa a narrativa. Se o Bagnaia ganha, o que, gente, não é? Zero é normal. A gente tá falando no Sul, zero vai para. Ganhou ano passado. Então, mas vai parecer batendo nele, o Marx caiu. Então, o Bagnaia ganhar vai ter um senso de uau, que é normal sem ser, que é ótimo pro Bagnaia, entendeu? Porque ele vai estar fazendo algo que é absolutamente não aguardado, mas possível, tá na mesa. Mas vai parecer que ele fez algo anormal, que subiu e derrotou Muhammad Ali no auge, para citar uma comparação com outro esporte. Então eu acho que para essa corrida tem um asterisco muito importante pro Bagnaia. Especialmente entendeu? Depois do Marx ser mais rápido na pré-temporada, né? Então ele já chega com aquela necessidade de reagir imediatamente ao Marx. Fausto, você quer completar antes da gente trazer outros personagens aqui? Não, é só lembrando da corrida do ano passado, né? O Jorge Martin estava naquela briga, a corrida não foi no início do campeonato, foi mais pro final. O Jorge Martin errou muito, estava muito nervoso. E o Marques empurrou o Bagnaia de 2023 com a moto do ano que tinha mais diferença. Agora essa diferença não vai ser notável. Concordo totalmente com o que o Felipe disse, porque o Bagnaia viveu com essa moto
temporada inteira, e o Marques está conhecendo a moto, teve aí 7 dias para conhecer a moto, contando aquele teste lá de Barcelona. Então, o Bagnaia tem a vantagem. Como eu acho que o Morbidelli tem condição de andar bem em relação ao Alex Marques, que é outro que surgiu bem na pré-temporada, porque conhece melhor a moto. O próprio Bezzecchi conhece menos a moto, mas a Aprilia também foi bem. Então, eu acho que vai ser Bagnaia versus Marques, sendo que no ano passado o Bagnaia foi empurrado pelo Marques e o Marques caiu no finalzinho da prova, mas estava brigando pela vitória e o Martin ficou para trás. Vamos ver se as coisas mudam. Acho que vão mudar em 2025. Fausto, deixa eu fazer uma pergunta. E aí, fazendo uma comparação de Fórmula 1 para a formação de um novo público também. Quando começa uma temporada de Fórmula 1, a gente costuma, e ela geralmente tem um nariz de cera ali no calendário, que é na Ásia ou Oceania, agrupando ali a Austrália, que a gente costuma dizer nas 2, 3 primeiras corridas, o que a gente vai ver nesse início não é representativo para você esparramar para o ano inteiro. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem a percepção de um carro favorito ou um piloto à frente, pode chegar na Europa depois e isso não se confirmar. Sobre a Tailândia, o que a gente olhar na Tailândia, o que a gente perceber na Tailândia é representativo? É indicativo? Se a gente perceber a Ducati sobrando, acabou, esquece, a Ducati realmente sobrou. Ou não, as outras muito perto. Opa, as outras estão muito perto e isso dá para projetar para 10 primeiras corridas pelo menos. Quanto a Tailândia ela é única, quanto a Tailândia faz parte de um todo e ela é representativa para o resto? Eu acho que a Tailândia não é representativa para o resto, é menos de 10% do calendário. As 3 primeiras corridas são corridas muito peculiares, né? Tailândia, Argentina e Estados Unidos. Eu acho que, assim como acontece na Fórmula 1, a gente vai ter uma ideia melhor em Jerez. A gente vai ter uma ideia melhor quando o campeonato chegar à Europa, para o miolo que define aí para a próxima passagem fora da Europa, já vai ter com uma perspectiva muito concreta de quem vai se dar bem, quem vai chegar para brigar pelo título e quem vai ficar para trás. Felipe, Fausto já citou outros personagens aí, né? O próprio Bezzecchi, destaque com a Aprilia na pré-temporada. Alex Marques foi muito bem de Ducati com a Gresini. Tem um certo Pedro Acosta, que vai correr na KTM oficial de fábrica esse ano, que ele afirmou o seguinte em uma entrevista. Marc Marques, quem? Quando questionado sobre a relação dele com os pilotos do grid. Esse Pedro Acosta apronta das suas. O que você espera dele para essa primeira corrida, hein, Felipe? Sobre a entrevista eu li. Como eu li e não vi, me dá a sensação de uma ironia, né? Sim, uma brincadeira e tal. Embora onde eu li, eles não carregaram na descrição. Eu acho isso muito importante. Quando um cara... É óbvio que tem ironia aí, mas a gente não sabe quanto é uma ironia marcando um território, quanto é simplesmente uma ironia, brincadeira. Exatamente. Eu acho que esse é um ano muito, muito valioso para a gente imaginar o que vai ser o Acosta no médio e longo prazo. Eu não mudei nada a minha opinião sobre o potencial dele o ano passado. Acho até que o que a gente viu mostra de fato um cara muito diferente. Eu sei que tem gente que estava esperando mais. Queria ver ganhar. Mas a gente viu quase ninguém ganhou, além de Ducati, né? Foram poucas as vitórias além da Ducati. E agora eu acho que esse é um ano que, crises da KTM à parte, eu acho que ele vai ter condição de ter esses... Brilhareco não é o bom termo, porque se ele ficar sempre no top 5, isso em si já é um brilhareco. Eu acho que a gente vai ter chance de ver algo mais, assim, algo consistentemente mais frequente, de que sejam 4 corridas, em que a gente no ano veja ele brigando na ponta verdadeiramente, fala, caramba, olha, o bicho é diferente. É isso que eu quero ver. Eu queria ver ele ter a oportunidade de mostrar ser um bicho diferente. E quando a gente vê um bicho diferente nascer, o bicho diferente não, é muito raro. E aí, comparando a Fórmula 1, por exemplo, o Verstappen. Quando o Verstappen chegou, a gente via um bicho diferente, mas não era porque ele era um bicho diferente que ele andava no top 2, 3 toda a corrida. Não. Às vezes eram 4 corridas do ano que você fala, nossa, esse cara é um ET. É isso. Eu queria ter a possibilidade de ver o Acosta pra gente falar, cara, ele é um ET. Não sei se ele vai ter uma moto que permita ele mostrar ser um ET. Mas o ET geralmente mostra que é um ET
com uma roda, com duas, com 4, com 8. O cara vai ter isso. E é o que eu gostaria de ver. Eu acho um dos personagens mais interessantes em 25, pensando no topo nas corridas, nas temporadas futuras, e pensando como ele vai se comportar nessa trocação que a KTM deve ser em relação aos outros 3 pilotos que ele vai dividir ali o ecossistema. Binder, Bastianini, Viñales, companheiros aí do Pedro Acosta nesse ano. Pedro Acosta dando uma ironizada em ninguém mais, ninguém menos que Marc Marquez, Fausto. Esse programa é provocativo, né? Chama Formigueiro, quer dizer... o Valentino Rossi esteve lá também. Eu transcrevi o programa inteiro na época, eu tinha tempo para fazer isso, né? E o Acosta foi instigado a criticar os outros, tanto que ele falou que o chassi da KTM de fibra de carbono é uma M, que não flexiona nada, que é muito duro e tal, não sei o quê. E ele falou exatamente isso que o Carlos falou. Mas quem? Aí o cara riu. Aí o cara foi puxando, né? O entrevistador foi puxando por esse lado. O Acosta, ele começou como um furacão, chegou em Jerez, na 4ª etapa, depois da sprint, ele era vice-líder do campeonato. Aí começou a se perder, a KTM está sofrendo bastante com os pneus, né, que não vão mudar, então provavelmente vai continuar sofrendo. E sobre a KTM, o Acosta acho que é top 5 do Mundial, fácil, espero que ele vença uma corrida, e espero que ele continue pondo esse molho no campeonato, porém, isso rendeu uma antipatia por ele, né? Especialmente na Espanha. Né? O programa é na Espanha, e ele é espanhol, o Marcos também e tal. Mas o grande dia para a KTM é amanhã, é nessa terça-feira, 5 horas da manhã no Brasil, a gente vai ter a audiência de aceite ou não da proposta da KTM de pagar 30% para esse bilhão que eles estão devendo, e não sei se os credores vão aceitar. E ontem, ou hoje de manhã, surgiu uma proposta inédita em relação à KTM. Quem compraria? Tem alguém, e a fonte é razoavelmente segura, é internet, mas é razoavelmente segura. Tem alguém querendo comprar a KTM inteira, que é a BMW, que compraria a KTM numa situação que ela demitiria todos os empregados da KTM, que é uma lástima, uma perda imensa, levaria todo o desenvolvimento e pesquisa para a Alemanha, e a fabricação seria exclusivamente na Índia, com a Bajaj e a TVS entrando também nesse projeto, que é um projeto que surgiu agora nas últimas horas. Não sei até que ponto isso vai influenciar a audiência, mas eu sei que a audiência de amanhã vai ou equacionar o buraco em que a KTM está, ou afundar ainda mais, e isso vai afetar todas as competições, o que é uma pena, porque a KTM é uma grande incentivadora, talvez proporcionalmente a maior incentivadora do motociclismo esportivo em várias modalidades no mundo inteiro, e perdê-la seria, além de historicamente uma desvantagem, um fato muito negativo, também para os pilotos, para os que dependem da KTM, Gasgás, os Husqvarna e tudo mais, vai ser um retrocesso imenso nas carreiras deles. Sem dúvida. Vamos ficar de olho. KTM que vem de vitória no Dakar. Será que a demissão de todos esses funcionários por parte da BMW inclui o Pedro Acosta? Não, acho que não. Eu tava pensando enquanto eu ouvia o apelido do Acosta vai ter que ser Barata, que é porque dizem que quando cai uma bomba atômica explode tudo e só sobram as baratas. Sim. No caso da KTM, ele vai ser o último grande ativo, né? Pelo amor de Deus. Não importa o que aconteça com a KTM, o Acosta tem que estar ali numa redoma de vidro. É óbvio que se a empresa for pro saco, tiver grandes problemas, não adianta ele estar lá sem uma moto. Mas eu tava pensando sobre essa coisa do ET. O ET... Cara, se o Acosta ganha essa batalha entre KTMs com alguma vantagem, isso já é um componente de ET. Porque ele tem ali um sarrafo alto de competição. São pilotos bons. Assim, os três. Que a gente pode avaliar, e acho que todo mundo, quando faz o rating, vamos dar nota. Todo mundo vai dar uma nota mais alta do Acosta. No videogame ele já deve ter ele já é 89 e os outros 83, 81, 80. Mas se ele dá uma coça... Sabe assim, você olhar e falar, caramba, ele tem 40 pontos mais do que qualquer outra moto da KTM. Já é coisa pra gente falar, cara, é um ET. Entendeu? Porque os outros caras são muito capazes. E aí agora o duelo interno dele na equipe propriamente dita, né? Esse ano passado tinha o Fernandes da Tech 3.
E sobrou, né? Vai ter o Binder. E é curioso, a gente estava até lembrando antes do programa, né? A diferença de pontos do Binder pro Acosta foi mínima na última temporada. E o Acosta na equipe satélite, o Binder na equipe de fábrica. Agora, Vinhales e Bastianini vai ser um caldo bom na Tech 3. Se você fizer Vinhales e Bastianini, se você fizesse um scout do Fausto Macieira com o Hamilton Rodrigues na ESPN nas transmissões de quantas vezes foi dita a palavra Acosta e a Binder, você ri, né? 1423 Acosta, 180 Binder, entendeu? Então essa é a diferença. E estamos aqui gravando o podcast de hoje. Chega uma notícia de última hora do nosso glorioso Herman Garcia Casanova, repórter do motorsport.com, setorista de MotoGP. Notícia triste: o atual campeão Jorge Martin teve uma nova lesão nessa segunda-feira de manhã, aliás, durante treinamento em preparação para voltar aí às ações no GP da Tailândia. Estava tudo certo, passagem comprada e tudo mais. Quebrou a mão esquerda, Felipe. Terá de fazer uma operação, uma cirurgia. Deve ser amanhã, inclusive. E com isso, ele está oficialmente fora do GP da Tailândia. É um pecado, né? A gente ter essa informação. A informação, ela não é detalhada no sentido de onde estava, o que estava fazendo. Imagina-se de um teste, justamente se preparando, né? Para voltar, para entender os limites da mão direita, ele vai lá ter uma queda e fratura a mão esquerda. É um pecado, né? A história do Martin ano passado foi incrível. O título dele, levar a número 1 para a Aprilia. A gente já sabia que mesmo voltando, provavelmente voltaria com alguma limitação, longe do ideal no sentido de 100% de performance, mas a ausência dele é uma baixa muito sentida, muito importante, né, nesse começo da MotoGP. A ver agora qual vai ser a linha do tempo, né, a timeline dele na verdade o timetable dele de lesão, para saber se ele perde uma etapa só ou se vai perder mais do que uma nesse começo de Tailândia, Argentina e Estados Unidos. O bom é que tem uma pausa relativamente honesta aí entre Tailândia e Argentina, né? Mas até você citou a questão da timeline, a cronologia dos fatos, né? Teve um acidente na pré-temporada, foi operado por aquele médico Xavier Mir, que fez várias operações do Marc Marquez no dia 7 de fevereiro. Então ele deve fazer uma nova operação amanhã, do dia 7 para o dia 25, 2 operações, o que obviamente não é o ideal, e impacta a temporada como um todo, né? A gente viu aí o Marco Bezzecchi ter um bom rendimento na pré-temporada. O campeão reinante, número 1, ficar fora não é algo bom, e obviamente o retorno dele não vai se dar em condições ideais também, né, Felipe? Eu acho que esse é um aspecto importante. Mesmo a gente esquecendo qualquer questão do Mundial como um todo, só na disputa da Aprilia ali, ele tem concorrência boa, ele já vai ter uma certa limitação, e daí a gente sabe como é, ele volta com a limitação, mas depois de 2, 3, 4 meses, quando pegarem a tabela é óbvio que vai ter o asterisco, a gente vai fazer a ponderação aqui, do que ele perdeu e do impacto disso no começo do ano até a metade, mas vai ficar aquela coisa não aconteceu, uma história que não está escrito em lugar nenhum que ele não vai ter bons momentos ainda essa temporada, mas óbvio que dificulta. Eu estava procurando aqui porque eu vi uma tabela de apostas para 2025 e o Marc Marquez paga, são vários sites de apostas, vocês sabem disso, paga 1,75 por cada euro apostado. Eu queria ver essa estatística do Jorge Martin, que é muito maior. No momento não estou vendo aqui, mas vou procurar, depois eu falo com vocês. Mas assim, era 1,75 para o Marc Marquez, o Pecco Bagnaia já era quase 3, 2 e muito, e os outros pilotos já eram acima de 10, entre eles o próprio Jorge Martin. Então, não sei até que ponto isso é importante, mas é certo que o Jorge Martin vai brigar e tem uma moto que, pela pré-temporada que fez o Bezzecchi, vai dar chance a ele de assustar a turma da Ducati, eventualmente chegar numa boa posição, apesar de não estar bem fisicamente. Torcemos para que isso aconteça, quanto maior a diversidade no pódio, melhor, né? No pódio, nos 10 primeiros, é o que a gente espera que aconteça. Sem dúvida. Eu estava pensando aqui, se a odd do Marques fosse um pouquinho maior, dava para botar dinheiro no Marques e no Bagnaia e esperar o campeonato rolar com uma expectativa boa de retorno financeiro. Exatamente. Acima de 2 cada um, você só bota vai. No 2, só vai que alguma vai voltar. Não é uma margem tão grande, mas vai. Sobre o Martin, né, assim, eu tava pensando na questão da mão, né? Sim. Cara,
a mão direita, fazendo um comparativo, né? Que não vem muito ao caso, mas eu jogava handball, né? Eu fui atleta e teve uma final de Campeonato Paulista que eu joguei com um dedo fraturado. E eu tenho uma história que é muito engraçada, que eu falei, eu joguei a final do Campeonato Paulista com o dedo fraturado. E as pessoas dizem como foi? Puta, foi uma merda. Eu joguei mal pra cacete. Porque é isso, como é que você segura? No caso, era o dedo do meio. Eu não vou gesticular, mas você consegue ver. Eu quebrei esse dedo 3 vezes. Ele é gigante, assim. O meio do dedo parece realmente... Por conta das quebras. Porque ele está... porque ele parece que ele é grávido, esse dedo. e aí eu não conseguia fazer esse movimento, que era o dedo do meio. E aí, então, você tem dificuldade para segurar a bola. Grip zero na bola. Aí você não consegue segurar a bola. E aí você não consegue controlar a direção, ainda mais por ser um dedo importante. Se fosse um mindinho, tinha até um grande atleta, croata, se não me engano, de handball, que ele perdeu um dedo. O cara foi campeão, se não foi campeão olímpico, foi medalhista olímpico. Perdeu por causa da aliança. A aliança ficou presa uma vez numa cerca, ele perdeu um dedo. E ele era um atleta de ponta, sem o quarto dedo, que é um dedo importante, mas assim, o dedão, sem o dedão não dá pra jogar. E o dedo do meio são os 2 dedos mais importantes da sustentação da bola. Cara, imagina, por que eu tô falando isso? A gente não faz ideia. A gente sabe que são 4 fraturas e tudo mais. Quais ossos? Porque isso interfere na movimentação. Então, assim, independentemente de qual osso for, já é o cara já vai todo remendado correr. E segundo, se é um osso que te dá dificuldade para quem tá assistindo e tá vendo eu fazendo esse movimento aqui da munheca, né? A aceleração. Né? Cara, o cara vai lidar numa dor, que é uma coisa surreal, gente. Tá falando da coisa que ele mais usa competindo, entendeu? Então, esses caras de moto, eles têm muito, assim, eles têm 1000 pinos a mais pros ossos e 1000 pinos a menos na cabeça. A gente viu o Alex Barros contando pra gente uma lesão grave que ele teve, foi tratar no São Paulo, junto com o Lugano, até ele citou. Depois eu trabalho com o Lugano, eu conversei com o Lugano, mandei mensagem pro Alex, eles trocando mensagem. Cara, ele contou que basicamente o pessoal botou ele na moto tipo molde, como se fosse um molde de gesso. O pessoal foi carregando ele até a moto. Bonequinho de moto, daquelas motos que você compra de brinquedo que o boneco não tem movimento. Esses caras são completamente birutas, né? Mas o Martin não tem opção, né? Ele tem, a não ser que não desse mesmo. Se ele não fosse aprovado pelos médicos, até tem exame para ser feito. Mas é impressionante, cara. Assim, o nível de você imaginar o cara num nível da excelência pura, tendo uma lesão no movimento mais importante da competição dele. É que, claro, faz diferença se é no punho, se é no começo da mão e tal. Mas seja como for, é um exercício impressionante o que ele está fazendo. Eu acho que não é no indicador, é da mão direita que você usa também para frear, né? Mas eu acho que não é no indicador, que é o dedo mais importante da mão direita na frenagem. E eu lembrei de uma história do Troy Bayliss, que perdeu o dedo mindinho, acho que foi da mão esquerda, e ele falou assim, só usava para tirar meleca, vai fazer a menor falta. Boa, Fausto. Fausto, antes de passarmos rapidamente para Moto 2, Moto 3 Companhia Limitada, tem que também ser pontuado aqui neste podcast a situação do Brasil na MotoGP, Goiânia aí fazendo suas movimentações. O que temos de novidades sobre isso? Pois é, as obras estão acontecendo em Goiânia, nesse momento está chovendo lá, mas sob sol, debaixo de chuva, a parte é de quebra-quebra para depois refazer toda a área de hospitalidades, os boxes, os restaurantes e tudo. Isso está sendo feito e já no mês que vem, a gente vai ter a data do Grande Prêmio do Brasil 2026, sabendo que tem 28 países brigando por um lugar nessas 22 etapas, que talvez até sejam mais do que 22 em 2026, mas o Brasil está dentro do cronograma e a gente vai ter notícias em breve. E já tem uma data fixada que, infelizmente, eu ainda não posso revelar, mas já essa data já está sendo estudada com carinho e vai ter um grande evento lá para anunciar isso, então eu não posso furar essa determinação. Agora, só fechando sobre as apostas, o Marc Marques paga 1,61 por euro apostado, quer dizer, menos do dobro. O Pecco Bagnaia, 2,75. Jorge Martin, 12. 12 por 1. Jorge Martin é uma boa aposta. Desculpa, Fausto, eu gosto de aposta, assim, eu busco entender e tal, principalmente a questão matemática. Mais do que apostar, eu gosto da lógica. Eu sou de uma família de engenheiro, né? Eu acho a odd do Bagnaia razoavelmente desregulada, cara. Assim, eu acho que o Marques é favorito.
mas 161 para 275... Moça, eu acho... a narrativa. Entendeu? Eu acho que tem valor, assim, porque na aposta, eu acho que vai dar Marques. Mas se eu tivesse que colocar alguma grana, eu colocava no Banhaia. Porque, assim, pra mim, essa odd vale a pena. 2,75 para justificar a aposta. Concordo totalmente. Porque varia de página para página, de provedor de aposta. Né? Por exemplo, aqui numa outra dá 1,7 a 2,5, Martim 9. Mas essa que eu peguei é a mais completa, porque ela vai até o último. Por exemplo, o Chantra deve pagar 5 mil. Exatamente. 751 euros por euro apostado. É o quem paga. Pô, assim, vai ter que ter um cataclisma para isso acontecer. Mas se o Chantra vencer, ele vai pagar 751 euros por euro apostado. O Ogura, 500. Luca Marini, mesma coisa que o Ogura, 501, né? Os dois, 501. Raul Fernandes, 201. Zarco, 201. Mir também nessa faixa. Aldeguer. O Aldeguer está cotado 100 contra o Ogura, 500. O Aldeguer está cotado. Aí você vai descendo. Miguel Oliveira está com essa mesma cotação, 101 euros, Vinhales também, Miller idem, aí o Morbidelli já é 80, melhorando. Morbidelli, Binder, Morbidelli e Rins pagam o mesmo valor. Aí vem o Binder e o Bastianini com 67, você vê que a probabilidade é que reina, né? O Felipe sabe disso pela engenharia. O Bezek, 51, Didiano Antônio, 41, Alex Marques, 34, Quartararo, 26, Acosta, 17, Jorge Martin, 12, Peco Banhaia, 2,75, Marques, 1,61. Isso reflete o quê? As probabilidades de quem lida com esse tipo de situação, de negociação, de investimento, né? Que não é um investimento, jogo, mas é um investimento. Então, o Marques parece ser um investimento mais seguro do que todos os outros. Felipe, gostei da sessão bet aqui do nosso podcast. Gostei mesmo. Porque às vezes, quando eu vou fazer uma cobertura de jogo, por exemplo, semana passada eu estava em Buenos Aires para Racing e Botafogo. Eu tenho uma casa de aposta, não vou nem falar, mas que eu considero mais correta, mais ajustada. E às vezes eu entro lá, porque, gente, a casa de apostas nasceu para ganhar dinheiro. Quem perde é quem aposta, a não ser pouquíssimos especialistas que sabem onde ver valor. E eles fazem isso através de muito estudo de cálculo e probabilidade. Então, casa de aposta, quando tem um jogo e você vê, vai Racing Botafogo, que o Racing tá com uma odd baixa e o Botafogo um pouco maior, ou é porque tem desfalque, a casa de aposta trabalha com tudo, desfalque, ou porque o Racing em casa ganhou 10 dos últimos 11. Então eu uso isso muito até para minha formação ali de visão do campeonato. Sim. E pegando uma OTP que a gente trabalha, a gente gosta, a gente é especialista no tema, eu acho o Marques candidato mais forte que o Banhaia, mas 161 para 275 eu acho, não acho desajustada, mas eu vejo o valor do Banhaia, cara. Assim, eu realmente vejo. Vou dar uma procurada depois dessa casa de aposta. Fica a dica. E aquele disclaimer, né? Joguem com responsabilidade. Posso te mandar. E procure as cadastradas pelo governo brasileiro e tal. É isso. Ai, muito bom. Fausto, vamos abordar também Moto 2, porque Diogo Moreira está sempre nos holofotes aqui no podcast e hoje não será diferente. Pois tivemos 2 dias de testes lá, 3 dias de testes em Jerez da Fronteira. O Diogo liderou o primeiro dia, fez top 6 no segundo dia, no geral, somando, fez top 5. O Canet andou muito bem, a gente já tinha falado sobre isso, a aposta do Canet deve ser bastante baixo o índice de retorno, mas quem surpreendeu foram 2, né? O Manu Gonzalez, que está andando muito forte, já foi campeão na Super Esporte 300, e o Barry Baltus, o belga, que também andou muito forte, mas o Diogo está entre eles ali muito perto, então foi um bom resultado para ele, ninguém se machucou, ele não se machucou, mas quem se machucou foi o Sérgio Garcia, né, que quebrou a mão e já vai ser ausência para o Grande Prêmio da Tailândia. Temos o Alonso Lopes, que não testou, porque também se machucou e vai tentar voltar. Então, o Diogo está bem situado nessa competição. E a Kalex voltou a andar forte. E a Bosco Oscuro, desfalcada do Aldeguer e do Lopes,
né? O Alder porque subiu e o Lopes que está lesionado, não foi tão bem. O Dixon andou bem e na Moto 3 tivemos o Ângelo Piqueiras andando bem no primeiro dia, depois o Davi Munhoz andando forte também, e assim, campeonato multifacetado nas classes de acesso. Esperamos que a KTM continue fornecendo as motos para o Mundial de Moto 3, e o Diogo Moreira agora já solidificado, o Manel Pessino, muito meu amigo, né? Ele fez uma live só falando sobre o Diogo Moreira como candidato ao título em 2025, o que é uma notícia muito positiva para nós brasileiros que torcemos pelo Diogo. Ainda não tivemos testes da Moto E, teremos no mês que vem, acho que em abril, porque a Moto E só entra nas etapas europeias do campeonato. Piscinho falando, o Diogo Moreira candidato ao título 2025, GP do Brasil 2026, Felipe, junta os pontos aí. É isso aí. Não, na verdade eu rezo. Só isso, eu não junto nem os pontos, eu torço. Eu tô empolgado, não queria dizer nada. Mas olha, vamos falar agora de ação de pista que já rolou. Fausto Maceira, tivemos Mundial de Superbike neste fim de semana com Nicolo Bulega mandando bem e dominando a etapa, é isso? É isso, pela primeira vez na carreira ele fez hat-trick, né? Ele ganhou a corrida 1, a corrida da Superpole, e a corrida 2 fez 62 pontos, né? Então fez uma quantidade máxima de pontos, assumiu a liderança do campeonato. O Toprak Razgatlioglu teve um acidente na pré-temporada, não estava bem. E aí, uma coisa que eu gosto da Superbike, gosto bastante, mas o regulamento da Superbike ele é mutante, né? Ele beneficia e depois ele faz um acerto para beneficiar o outro. Então, no ano passado, eles beneficiaram a BMW. Eles deram mais giros para a BMW e o Toprak, apesar de perder 2 etapas ou 6 corridas, conseguiu ganhar o campeonato, que foi esplêndido para a BMW. E agora, esse ano, eles falaram, agora vamos dar uma chance para a Ducati. Aí limitaram os giros da BMW e aumentaram os giros da Ducati. Então a Ducati sumiu, né? Sumiu, o Bulega sumiu, o Álvaro Bautista. Porra, a gente viu a corrida, as ultrapassagens, ele entrava na reta, engolia. Ainda mais que, ele mede 1,60 m, Toprak mede mais de 1,80 m, né? Então ele carenava e engolia na reta. Então as Ducatis foram muito fortes. Na corrida 2, onde o Toprak desistiu por um problema mecânico, o Toprak está possesso. Falou que a BMW está perdida, não sei o quê, e o contrato do Toprak acaba no fim do ano, e ele está de olho na MotoGP. Continua de olho na MotoGP, ele vai fazer 29 anos, mas está de olho na MotoGP. E na corrida 2 foram 6 Ducatis. O Iannone foi ao pódio, foi bacana, o Bautista foi ao pódio, 3 Ducatis no pódio. Na corrida 2, 6 Ducatis em sequência, e a Ducati começa o campeonato mandando, e tem um favoritismo também no Mundial de Superbike na classe principal. Na Super Sport tivemos a primeira vitória da Triumph com o Tom Butch Amos. Deve talvez lembrar do Butch Amos, que andou de Moto 3 lá no Mundial. Teve umas discussões, brigou com o mecânico, sabe? Então ele se redimiu, andou bem na Super Sport 300 na Superbike, e agora lidera o campeonato porque vence. Não lidera porque ele fez 2-1, e o Stefano Manzi, com a estreia da Yamaha YZ-R9, venceu a primeira corrida e chegou em segundo na segunda corrida. Então eles estão empatados com 45 pontos, né, 25 e 20, porém, como o Bill James da Inglaterra venceu a segunda prova com uma moto inglesa, foi muito legal, a Triumph, que já venceu no Supercross, vencer também no Mundial de Super Esportes, eles estão empatados na primeira colocação. O Bo Ben Snyder, acho que vem em terceiro. Tivemos o Maziar, andou bem. O Maziar, que foi campeão da Moto 3 em 2023, que teve uma temporada ruim na Moto 2, foi para o Mundial de Super Esporte, andou bem, tomou um tombo lá, foi penalizado. Teve um negócio lá que provavelmente, talvez tenha também na MotoGP, já aconteceu em 2013. Como a pista é muito abrasiva e são muitas voltas, eles fazem uma parada como se fosse uma flag to flag, para você trocar de pneu traseiro, e você tem para evitar problemas nessa entra e sai do box, eles te dão 1 minuto e 3 segundos, 63 segundos de faixa para você poder voltar. Você não pode voltar nem muito antes, nem depois,
porque senão você é penalizado. Foi o que aconteceu com o Maziar, que depois levou um tombo também, mas mostrou velocidade, mostrou que tem status de campeão mundial e vai mostrar isso e vai provar isso ao longo da temporada. Foi um ótimo início. A próxima etapa é em Portugal, de 28 a 30 de março, e fevereiro não tem 30, né? Então, a gente vai acompanhar esse campeonato, que é muito interessante, especialmente quando os brasileiros estiverem na pista no Mundial de Super Esportes 300. É verdade, vamos ficar de olho. E a etapa que inaugurou o campeonato, Phillip Island, então o campeonato do Mundial de Superbike chegando em termos de calendário, já com pistas icônicas. O senhor falou, meu caro Fausto, do regulamento mutante no Mundial de Superbike, que não agrada tanto, mas temos aqui agora um assunto que agrada bastante o senhor. EMA, é isso mesmo, porque tivemos aí Hailie Deegan e Cooper Webb brilhando neste fim de semana. Etapa de Arlington, é isso mesmo, Fausto? É isso, a etapa... Arlington, AT&T... É um estádio de uma empresa de comunicação que tem, acho que o maior telão do mundo. É 45 metros de diâmetro, 22 de altura, um telão que, quase o tamanho da pista. Mas a pista era bem difícil e foi aquele formato Triple Crown, né, que são as classificatórias direto para definir quem classifica, vai ou não classifica, vai para o Last Chance, vai para a repescagem, e depois 3 finais de 10 minutos para 250, de 12 minutos para 450, então você tem que ser, além de muito veloz, que são 3 largadas, muito consistentes, porque você joga com os resultados, né, por pontos perdidos, que depois são transformados em ganhos, mas é interessantíssimo. E na 450, o Cooper Webb ganhou essa corrida, né, porque o Sexton estava... Nos combinados, o Webb não fez uma boa primeira bateria, ele fez 6-1 e fez 6-1-1. Só que o Sexton tinha feito uma excelente primeira bateria, então o Sexton ia ganhar na soma dos resultados, só que o Sexton se empolgou, como de hábito, né? E foi tentar passar o Webb. Não precisava, se ele chegasse em segundo, ele ganhava a etapa. Né? E eles estavam empatados na liderança, só que ele foi ambicioso, né? Que a ambição foi maior que o talento, citando o Casey Stoner, e ele foi lá e deu um bumbo na traseira, deixou a moto morrer, aí o Webb, que estava atrás, passou. Aí tentou repassar, bateu na traseira, caiu e chegou em segundo, e com isso o Cooper Webb venceu e agora lidera isoladamente o campeonato. E foi uma noite totalmente Yamaha, né? Porque a Yamaha na 250, o Hailie Deegan, enfim, mostrou que é o grande astro dessa categoria e venceu as 3. Né? Tivemos o Enzo Lopes andando, o Enzo Lopes fez um bom resultado, top 8 para ele, que não treinava, estava no Brasil, com um equipamento bem inferior aos seus adversários. Ele ficou na 8ª colocação, fez um 6º lugar na segunda corrida com o melhor resultado, numa noite em que só deu Yamaha. Foi o Webb em primeiro, o Cody Shock da Clube MX, onde andava o Enzo Lopes, fez o 2º lugar, um grande resultado, fantástico para o Cody Shock, e na 3ª colocação tivemos o Michael Mosiman, 3 Yamahas no pódio. Aliás, as Yamahas, Carlos, lideram na 450 com o Webb, lideram na 250 Oeste com o Deegan e lideram na 250 Leste com o inglês, o Max Anstin. Então, o AMA Supercross, nesse fim de semana, pelo menos, foi feudo da Yamaha. Próximo AMA Supercross vai ser o Supercross de Daytona, que, é demais, é aquela arquibancada de 9 andares, é demais. Junto com a Semana da Motocicleta, quem tiver com grana sobrando aí, com os dólares disponíveis, vá lá curtir a Semana da Motocicleta, a Bike Week em Daytona, que são 200 eventos numa semana, em 10 dias, 200 eventos, inclusive o AMA Supercross, as 100 milhas de Daytona, uma competição incrível, e não é caro, porque é perto de Orlando, então você finge que vai para Disney, mas tu vai para Daytona, deixa a família na Disney e vai para Daytona. Larga aí. Lá, chuta a família lá e se vira. Temos a recomendação para Eric e Gabriel aí no planejamento breve dele. É isso. Excelente. Diga, Fausto. Não, vale muito a pena, porque Orlando é uma passagem relativamente barata, porque tem a Disney, aí você leva a tua família, larga de manhã, e de Orlando, Daytona, Rio Petrópolis,
São Paulo Santos, é perto. Então você deixa ali, e é reto, não tem terra, é reto. Então você deixa a família e volta de noite, porque as acomodações em Daytona durante a semana da motocicleta são bandeira 3, né? Porque tá cheio de gente, tem campeonato de Harley, tem campeonato de quem anda mais lento, sem deixar a moto morrer, tem de tudo. E, inclusive, um AMA Supercross dos mais tradicionais, que vai ser um grande pega, porque o Sexton ficou desolado, chorou, papapá, porque cometeu um erro mais uma vez e perdeu a chance de liderar isolado. Agora quem está liderando é o Cooper Webb, com a Yamaha YZ 450F. Felipe Mota, para fecharmos, papum, premonição, pódio do GP da Tailândia de MotoGP. Pódio? Pera aí. Começa com o Fausto. Eu vou fazer uma consulta aqui. Fausto, papum. Porque eu não brinco com essas coisas. Palpite pra mim tem que ser coisa séria. Não precisa ser pela ordem, né? Assim, não sendo pela ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Não, pode é pode. 1, 2, 3. O Fausto tava querendo dar um migué aqui. Não, eu tava querendo fazer um top 3. Mas já que é pra ser Pronto. P1, P2, P3, Marques, Banhaia e Bezek. Marques, Banhaia e Bezek. Felipe Mota. Eu vou de... Peraí. Putz, eu quero falar Marques. Fala. Não, quer dizer, eu ia falar Marques, mas eu queria para dar um componente aqui no Banhaia pela odd, entendeu? Mas vamos lá. Marques, Banhaia e Acosta. Eu vou de Banhaia, Bezek e Acosta. Você vai derrubar o Marques? Ele vai se derrubar. Só pra dar uma agitada. Você que Peraí, tá assistindo... repete. Banhaia, Bezek e Acosta. Tá bom. Você que tá assistindo a gente, Comentários. palpite aqui também. Comentários. Queremos saber. Fausto, obrigado por mais um podcast. Sempre um prazer e agora expectativa altíssima pro campeonato. Valeu! Pois é, expectativa altíssima para o campeonato, Carlos, e para o próximo podcast, quando a gente vai falar de corridas da MotoGP, de transmissão, de quem foi bem, quem foi mal, quem caiu, quem não caiu. Esse seu palpite, eu acho que é em cima do resultado de 2024, você está próximo da realidade, mas cada dia é um dia, cada treino é um, e tem sprint já na madrugada. Quinta-noite, deixa eu dar só para fechar. 23 horas dessa quinta-feira, treino livre 1 da Moto3, 23h50, treino livre 1 da Moto2. Aí chegando na sexta-feira, 00:45, treino livre 1 da MotoGP, 3h15, treino da Moto3, 4h05, treino da Moto2, 5 horas treino, definindo o grid da MotoGP. Aí na mesma sexta, 22h40, TL2 da Moto3, TL2 da Moto2 às 23h25. Aí já entrando no sábado, 00:10, TL2 da MotoGP, 00:50, Q1 MotoGP, 1h15, Q2 da MotoGP, 2h50, Q1 da Moto3, 3h15, Q2 da Moto3, 3h45, Q1 da Moto2, 4h10, Q2 da Moto2, 5 horas sprint da MotoGP e no domingo, 00:40, aquecimento MotoGP, 2 horas da manhã. Corrida da Moto3, 19 voltas, 3h15 da manhã, corrida da Moto2, 22 voltas, e às 5 da manhã, a corrida, o GP completo da MotoGP com 26 voltas, o couro vai comer lá. Valeu, rapaziada, nos vemos na pista e no podcast falando de tudo que aconteceu por lá e em outros lugares importantes para o motociclismo esportivo. Obrigado, Carlos, obrigado, Felipe, aquele abraço, acelera, Brasil! É isso aí, Fausto Macieira e Hamilton Rodrigues com uma jornada longa aí de madrugada. Felipe, obrigado por mais um podcast. Galera, vocês já sabem, semana que vem temos mais um encontro marcado aqui e deixa o seu palpite na área de comentários, hein? Você tá ouvindo a gente no agregador de áudio, manda nas redes sociais também que a gente gosta de saber a opinião dos senhores, senhoras e senhoritas. Um abraço, tchau, tchau e até mais.